Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus para todos. A alegria nós estarmos na casa do Senhor nessa manhã, revendo os irmãos, né? Tivemos um culto ontem da juventude muito abençoado também aqui. Deus falando conosco. Hoje pela manhã, na escola bíblica, cada um na sua classe, né? A gente estava falando sobre comunhão na nossa classe. E como é bom a gente estar em comunhão, né? Com Deus e com os irmãos. É uma coisa maravilhosa realmente, né? O salmista, ele fala: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, né? E que a gente possa ter alegria, que o Senhor nos conceda alegria nesse dia de estarmos aqui, né? Começamos um projeto que está no calendário da igreja de oração, às 8h30. Você é convocado a estar conosco também, convidado, né? Uma bênção. E a gente vai estar, irmãos, hoje, falando rapidamente aqui sobre missões. Nossa campanha de missões, ela começa oficialmente agora no mês de março, missões mundiais, né? E alguns ministérios, como de adolescentes, já está trabalhando já, né? Fazendo bazar. E cada líder recebeu o pedido de que fizesse alguma atividade. E depois os irmãos que já fizeram podiam estar nos procurando, né? Para que a gente possa estar conversando, ajudando, auxiliando. E que você possa estar se preparando, né? Completando a obra, o tema de missões, né? A gente tem visto no mundo terremoto, a gente tem visto coisas terríveis. A gente tem visto as ideologias, a gente tem visto tanta coisa acontecendo. E a gente precisa pregar o Evangelho, porque Jesus Cristo só vai voltar depois que o Evangelho for anunciado a todo mundo. Então, se você acha que o mundo está ruim, fala de Jesus para as pessoas, porque a volta do Senhor só vai acontecer depois que todo mundo ouvir o Evangelho. E esse ano, irmãos, a irmã Adriana e o irmão Adriano fizeram esse envelope para missões. A gente sempre, quando você vai ofertar para missões, né, a gente pede para pegar uns envelopes antigos que tinham lá. A igreja confeccionou, né, missões. E disse-lhes: ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Você não precisa colocar o seu nome, nada disso. Independente de ser campanha de missões, se você tem uma oferta e você quer destinar a missões, você pode ir ali no quadro, pegar esse envelope amarelo, está no quadro ali, e você pode estar trazendo, depositando no altar aqui, né, depositando no gasofilácio, a sua oferta para missões. Independente de ser mês de missões ou não. Eu quero todo mês, né, fazer uma oferta de missões, de R$1, de 2, de 1.000, que seja, o valor que for, uma moeda, não tem problema, é o melhor que você pode dar, traz, põe no envelope, a gente já vai estar fazendo assim a nossa campanha. Vamos orar nesse momento, depois a gente vai passar um vídeo, depois a palavra vai estar com o Ministério de Louvor. Senhor, muito obrigado, Deus, por estarmos na Tua casa nessa manhã. Deus, que privilégio, Deus, podermos estar aqui com liberdade. A gente saiu de casa, meu Deus, e ninguém parou a gente na rua para ver o que a gente tinha na mão, ninguém prendeu a nossa Bíblia. A gente saiu de casa e a gente pode falar com qualquer pessoa do nosso lado sobre o amor de Deus. E tem muitos lugares no mundo onde isso não acontece, meu Deus, onde pessoas não podem nem sequer falar que são crentes, Senhor Deus. E a sua igreja, e eu e nós somos convidados a participar da obra de evangelismo, Deus amado, no mundo afora. Que a gente possa ir junto com os missionários em oração, em contribuição, Deus amado. Que o Senhor possa nos ajudar, Deus amado. Recebe agora o culto que prestamos a Ti nessa manhã. Recebe os louvores, Deus amado. Recebe a nossa adoração e fala conosco. Nós precisamos ouvir a Tua palavra, Senhor. Fala com todos e com cada um que entrou nessa manhã aqui.
Deus, às vezes a pessoa pensa que vem, a gente vem despretensiosamente, mas o Senhor, Deus, não joga a conversa fora, só quer falar conosco. Deus, então fala conosco nessa manhã, Deus. É que eu oro a Ti, Deus, pedindo perdão dos meus pecados, em nome de Jesus. Amém. Estamos aqui na 102ª Assembleia da Convenção Batista Brasileira. E aqui em Recife, a gente teve a oportunidade de lançar a campanha de missões mundiais para o ano de 2023. Vamos completar a missão. Aproveitando que a gente está aqui, nós vamos perguntar para algumas pessoas de que forma a gente pode completar a missão. Vamos lá? Ele disse que você tem que ser testemunha. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que todo discípulo é testemunha do Senhor Jesus. E como testemunha, nós devemos, onde nós estivermos, em casa, no trabalho, na escola, na faculdade, onde nós estivermos, nós devemos testemunhar aquilo que Deus fez por cada um de nós. Fazendo todo o possível, mas principalmente orando pelos missionários que estão no campo. Se capacitando para que Deus te use aonde Ele quiser. Sempre sendo obediente a Deus. Cuidando das mulheres que necessitam de Jesus. Dependendo de Deus. Cumprindo o chamado. Obedecendo, orando, incentivando vidas, pregando a palavra e também na igreja compartilhando e contribuindo. Como completar a missão? Trabalhando lá no Ministério Infantil. Nós precisamos de muito apoio, muito auxílio no Ministério Infantil, porque a gente precisa completar a missão com as crianças. Elas precisam entender aquelas partes, elas precisam falar sobre Jesus, elas precisam ajudar, contribuir, elas precisam entender que a parte dessa missão maravilhosa. Então, você que ainda não é envolvido com o Ministério Infantil, vem nos ajudar na missão. E você que já é, por favor, continua firme e ajude essa missão. O texto que pensa, aquele que chamou é fiel para completar. Então, quem vai completar a missão é Ele. Eu apenas resolvi segui-lo. Faz a Ele que capacita até o dia de morte. E eu estarei com Ele na glória. Para completar a missão, a gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas e obedecer o seu mandado. Vamos sim fazer discípulos, levar a palavra de Deus, que mais pessoas conheçam o amor de Deus através das nossas vidas, que a gente não deixe de fazer discípulos e que sejamos testemunhas vivas do amor de Deus para conosco. E assim o mundo possa conhecer que só Jesus Cristo salva, que Ele é o Senhor, que Ele é a única esperança. E assim a gente vai completar a missão. Deus abençoe. Hola mis hermanos, Dios les bendiga. Le habla Marcos de Perú, de la Iglesia El Redentor en Chiclayo. Estoy aquí en Recife disfrutando este lugar y bueno, invitarles a ustedes que sigan amando al Señor a través de las misiones. Él nos dio ese propósito, el único motivo por el cual estamos aquí en la tierra es cumplir las misiones que el Señor nos encomendó. Un abrazo para todos de español. Eu penso que eu só vou completar a minha missão quando eu estiver na glória. Aí é sinal de que eu fiz tudo o que tinha que fazer, que eu obedeci ao Senhor, obedeci o meu chamado, a minha vocação. Enquanto isso, a gente vai lutando e trabalhando e fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer nesse tempo. Continuar contribuindo e orando para a expansão da obra missionária, enviando novos missionários aos locais ainda que não foram alcançados. Como completar a missão? Completar a missão está em você colocar na brecha, na disposição do Senhor, aproveitar as oportunidades, sempre estar atento à sinalização do Espírito Santo de Deus. Isso pode ser no Uber, na sua casa mesmo, no seu ambiente de trabalho, na faculdade. Esteja atenta. Eu e você, que somos agentes do Senhor, podemos completar o ID do nosso Deus, falando através das nossas ações, da nossa vida, do nosso dia a dia. Complete a missão.
Graças e paz, meus irmãos. Vamos nos colocar de pé. Vamos entoar o hino de número 12. Bom dia, irmãos. Vamos continuar louvando o nome do Senhor. Esse é o meu respirar, é o meu respirar, vivendo em mim. E esse é o meu pão. E esse é o meu pão.
durante o próximo cântico, os irmãos têm a oportunidade de trazer à frente os dízimos e as ofertas. Sobre o pecado, o seu amor é poderoso. isso, Pai, nós te louvamos, ó Deus. Engrandecemos o nome do Senhor nessa manhã. Maravilhosa é a graça do Senhor sobre as nossas vidas de uma maneira que nós nem merecemos, Senhor. Nós te louvamos pelo teu favor inigualável sobre as nossas vidas, ó Deus, por esse tão grande amor que o Senhor dispensa sobre cada um de nós, Pai. Nossas palavras são de gratidão ao Senhor por aquilo que és, ó Deus. Nós te louvamos pela maravilhosa graça do Senhor, Pai. Te louvamos porque um dia o Senhor morreu na cruz por cada um de nós, ó Deus, e é isso que dá sentido às nossas vidas, Senhor.
Nós engrandecemos o nome do Senhor. Nós te louvamos também, Pai, pelos dízimos, pelas ofertas. Te louvamos porque o Senhor tem sido um Deus de provisão sobre os nossos lares. Te louvamos porque o Senhor, ó Deus, tem nos dado o sustento de cada dia. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem sido fiel com a tua igreja, Pai. Nós te agradecemos, Senhor. Nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Graça e paz, meus irmãos. Muito bom nós estarmos aqui. Muito bom ver a animação da igreja, né? Bom ver os irmãos aí animados, louvando ao Senhor. Deus habita no meio dos louvores, né? Eu quero te convidar a uma leitura bíblica que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 3. Gênesis 1, versículo 3, que diz assim: E disse Deus, haja luz, e houve luz. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua palavra lida, pela oportunidade de estudarmos a tua palavra, pela oportunidade de louvarmos o teu nome, pela liberdade que ainda temos de nos reunir, ó Deus, para te cultuar em espírito e em verdade. E te pedimos, ó Deus, que o Senhor continue fortalecendo as nossas vidas pelo poder da tua palavra, cada dia. Fala conosco um pouco mais através dessa mensagem, que ela venha do teu coração para o nosso coração. E o Senhor use a minha vida, use a vida da tua serva Jussara, sejamos instrumentos por meio dos quais a tua palavra se faça ouvir aqui nesse dia. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Perdoa os pecados nossos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos seguindo numa sequência cronológica, em ordem, do livro de Gênesis, né? Nós temos lido e pregado mensagens dentro do livro de Gênesis. Uma hora na primeira parte do livro, que é de 1 a 11, outra hora na segunda parte do livro, que é de 12 até o final, de acordo com aquilo que a gente considera ser uma direção de Deus. Não quero marcar, a minha intenção, aliás, eu fiz até um projeto, anotei inclusive, era fazer um estudo direcionado, um estudo corrido mesmo, pegar do capítulo 1 até o final do livro, estudar todo o livro de Gênesis. Mas eu não quero correr o risco de fazer como eu quero fazer, né? Enfim, Gênesis 1, 3 faz parte da primeira metade do livro de Gênesis. Nós vamos conversar um pouco sobre isso aqui, onde a Bíblia diz que Deus disse, haja luz e houve luz. A primeira coisa que a gente vai perceber nesse texto aqui, e a primeira parte fala sobre criação, mas a primeira coisa que a gente vai perceber, precisa perceber aqui, que nesse momento Deus não estava criando a luz. Pode parecer estranho o que você está ouvindo agora, mas é uma verdade. O termo que aparece no hebraico não é o termo de criação. O termo de criação que aparece no versículo 1 é bará. Bará significa criar. Quando a Bíblia diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, a palavra que aparece ali no hebraico é Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus. O verbo que aparece aqui no haja luz, ou faça-se a luz, como outras versões dizem, não é o mesmo verbo do versículo 1. Então não é criar, Deus não criou luz. A ideia é, manifeste-se a luz que já existe, manifeste-se a luz que já poderia se manifestar, e naquele momento ela foi chamada a se manifestar. E uma vez que essa luz é chamada a se manifestar, então você tem a distinção entre a luz e as trevas, porque até então só tinha trevas. A Bíblia diz que havia trevas e o Espírito de Deus pairava. Nós falamos sobre isso numa mensagem. Depois disso, depois do haja a luz, então agora você tem uma distinção entre luz e as trevas. Então aqui não é fazer-se a luz, não é a luz mensurável, como a luz do sol que é feito no quarto dia. Os luminares, né, os luzeiros da noite e do dia foram feitos no quarto dia. E são luzes mensuráveis. São luzes que vagam no vácuo, por exemplo, a 300 mil quilômetros por hora. É a velocidade da luz. Então, você pode medir a distância, a velocidade, você pode medir a intensidade, mas a luz que aparece aqui no versículo 3 não pode ser mensurada. A luz que aparece no versículo 3 diz respeito à presença do próprio Deus.
Então, uma vez que a terra estava sem forma e vazia, uma vez que o Espírito de Deus pairava sobre a face da terra, então começou a vir a manifestação de Deus para que as coisas fossem tomando forma, fossem sendo preenchidas, Deus se manifestando realmente no processo de criação, com a sua presença que ilumina. Mas não ilumina como ilumina as luzes mensuráveis, como as energias que são mensuráveis, né? A luz é uma difusão de partículas eletromagnéticas e, portanto, podem ser mensurados, pode ser repartido, pode ser dividido. Isso não acontece com Deus. Lá no no livro de João, 1 João 1:5. Por gentileza, jovem. 1 João 1:5 diz assim: e essa é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Deus é luz. Coloque, por favor, agora Apocalipse 21:23. Apocalipse 21:23. E a cidade não necessita de sol e nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Percebe? Então, a luz que se refere aqui em Gênesis 1:3 é a própria presença de Deus. Como João vai dizer, ele é luz. Jesus falou, em João 8, me parece, fala, eu sou a luz do mundo. E a luz alumia as trevas, a luz ilumina as trevas. E aí não diz respeito à luz mensurável, à luz humana, à luz que pode ser visivelmente percebida e, inclusive, possibilita a nossa visão. Nossa visão é possibilitada por causa da luz. Não tem a ver com isso. Tem a ver com a luz que ilumina de dentro para fora. Quando Jesus diz para os discípulos, vós sois a luz do mundo, ele está dizendo a mesma coisa. Ele está dizendo a mesma coisa. Quando a Bíblia diz que o Evangelho é luz, está dizendo a mesma coisa. É diferente da luz, por exemplo, de Atos capítulo 16, quando aquele carcereiro percebeu que as cadeias tinham soltado das mãos, né? Quando Paulo e Silas estavam na prisão, e está tudo escuro, porque teve um terremoto, e ele pediu luz para ver o que tinha acontecido. Então ele pede uma luz, uma lamparina, alguma coisa que possa acender, alguma coisa que possa ajudá-lo a enxergar ali. É diferente da luz citada, por exemplo, em Lucas 15, 8 e 9, quando a mulher perde uma dracma e a Bíblia diz, acendendo ela a luz, então varreu a casa. Diferente das luzes com as quais nós lidamos o tempo todo. A luz que precisava acontecer aqui nessa criação não era a luz do sol. Até porque o Salmo 139 vai dizer que as trevas e a luz para Deus é a mesma coisa. Eu preciso de luz para enxergar. Você precisa de luz para enxergar. Nós todos precisamos de luz para enxergar. Se apagassem-se as luzes aqui e a gente decidisse correr aqui no meio das cadeiras, ia ser um caos, porque a gente não está enxergando nada. Mas Deus não precisa de luz para enxergar. Então, quando ele diz assim, haja luz, não é porque ele acendeu uma luz para começar a trabalhar na criação das coisas. Não. Vamos dissipar essas trevas, porque agora o mundo criado, e a gente crendo que o versículo 1 para o versículo 2 há uma distância, e essa distância foi o que provocou a destruição de tudo, que estava um caos e precisava ser refeito. Esse caos, o agente do caos, isso que causou esse caos, precisava ser dissipado, para que a verdadeira vida viesse a acontecer da parte de Deus. Vida é promovida por luz, vida precisa de luz. Se você tem mais de 35, você deve ter trocado uma garrafa por um pintinho. Os mais novos não sabem o que eu estou falando, não, mas os mais de 35 estão sabendo. Passava um caminhão na rua, cheio de pintinho. Está lembrado disso, né, Ezequias? Você já fez isso, né, irmão? Marcão já fez. Passava um caminhão na rua, cheio de pintinho. E aí, se você tivesse garrafão em casa, você levava lá, um garrafão vazio, dava o garrafão no caminhão e o cara te dava o pintinho em troca. Você levava o pintinho para cuidar em casa. Quem aqui já fez isso? Aí, ó. Viu? E aí, quando você pegava esse pintinho, você colocava de repente numa caixa e acendia uma lâmpada lá dentro. É ou não é? É? Senão ele ia morrer. Luz promove vida. As plantas, a Adriana gosta muito de planta aí, ó. Renato também está nessa das plantas agora também. Mas as plantas, por exemplo, quando elas estão crescendo, elas se direcionam para a luz. Elas se viram para a luz. O maior exemplo disso é o girassol, né?
Ele vira para a luz. Precisa de luz para florescer, para viver. A irradiação da luz, né, precisa disso. Então, quando Deus fala que haja luz, é para que haja vida. Haja a presença de Deus, para que haja vida. E então faz separação entre os mares, entre a parte seca. E aí vai começando a surgir as coisas, os primeiros dias, que são aions, né, que são eras, são períodos de criação, onde Deus está trabalhando para que o mundo existisse. Mas antes que o mundo existisse fisicamente falando, antes que houvesse separação entre a parte seca e a parte molhada, entre o firmamento, antes que houvesse as plantas, antes que houvesse os animais, todas as coisas, primeiro tinha que haver luz. E agora a gente já sabe que não é a luz física, mensurável, mas é a luz de Deus. Antes que as coisas aconteçam na nossa vida, Deus precisa acontecer. Tem coisa na nossa vida que não está acontecendo porque Deus ainda não aconteceu. Ainda não houve luz. Tem coisas na nossa vida que estão envolvidas por densas trevas. E por isso não floresce. Por isso não acontece. Tem coisas que estão dentro da caixa, igual o pintinho ficava lá, mas não tem a lâmpada para aquecer, para gerar luz. Talvez você está olhando para a sua vida, e eu te convido a fazer isso, a olhar para a sua vida, e eu vou olhar para a minha vida, e vou perceber que há coisas que não vão para frente. Por que será? Porque, de repente, ainda não foi dada essa sentença. Haja luz. Haja luz. Faça-se luz sobre a sua vida. Faça-se luz sobre esse ponto. Faça-se luz sobre o seu matrimônio. Faça-se luz sobre a vida dos seus filhos. Faça-se luz sobre a sua saúde. Faça-se luz sobre as suas finanças. Quando Deus colocar a mão, tudo vai dar certo. Quando Deus colocar a mão, tudo vai ser abençoado. Mas enquanto Deus não colocar a mão, as coisas ficam mesmo envolto em densas trevas. Quando Jesus disse eu sou a luz do mundo, ele está dizendo exatamente isso. E quando ele diz que os discípulos são a luz do mundo, ele está dizendo exatamente isso. O mundo estava em trevas até Jesus chegar para promover luz aos corações dos homens. Ele fala sobre isso. O livro de Efésios, por exemplo, trabalha muito essa dialética de luz e trevas. Pedro vai dizer que ele nos salvou das trevas, nos levou para o reino da sua maravilhosa luz. E a cidade, irmãos, para a qual nós iremos na eternidade, é iluminada pelo próprio Deus. Quer dizer, a própria presença de Deus, que vai nos iluminar de dentro para fora. Então toda contradição, todas as trevas que há dentro do nosso coração serão dissipadas. Muitas vezes nós alimentamos ou permitimos que trevas sejam valorizadas dentro da gente. E isso dificulta a nossa caminhada. Porque talvez até o Espírito Santo de Deus está pairando sobre a nossa vida, tentando promover vida em nós, mas nós não falamos, haja luz nesse ponto. Haja luz nessa questão da minha vida. Haja luz nisso ou naquilo. É necessário convidar ou chamar ou invocar a luz, né? Para que ela venha. E o Salmo 119, versículo 105 vai falar o quê? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. É claro que ali o salmista do Salmo 119 está referindo-se às jornadas, né, que se fazia por caminhos, considerando que naquele tempo não tínhamos luz elétrica e era escasso as luzes, as pessoas andavam com tochas, né? Então, quando no caminho ele está andando com a tocha, alguém vai dizer que era até colocado na cintura, ou em algum lugar do corpo, que colocava aquela tocha para iluminando o caminho dele, para ele ver o próximo passo, porque não era a luz que irradiava para longe. Não, a luz fraquinha que era de uma tocha era uma distância curta, mas era para o próximo passo, para eu enxergar o próximo passo. Então, visualizando isso, o autor do Salmo vai dizer, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, é a palavra. E aí a gente pode parafrasear isso, porque na verdade o texto nos permite, nos orienta a isso inclusive, no sentido da vida. Lâmpada para os nossos pés é a sua palavra. A Bíblia nos ilumina por dentro. A Bíblia nos ilumina os passos. A Bíblia ela pode ser um manual para todas as coisas da nossa vida. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana que ela disse assim, essa pessoa disse para mim assim, teve um problema com alguém, essa pessoa teve um problema com alguém, e disse assim, olha, eu encerrei a conversa quando eu percebi que fulano de tal não estava buscando na palavra as respostas para a vida. E aí ia ser difícil, porque eu estava pautado na Bíblia.
Mas quando a Bíblia parou, saiu da conversa, quando a Bíblia saiu da discussão, para mim já não dava mais. Então essa pessoa queria trazer para dentro daquela situação caótica que ele estava vivendo ali, luz da palavra. Porque a palavra orienta. A palavra tem resposta para iluminar uma situação financeira. A palavra tem resposta para iluminar uma situação conjugal, uma criação dos filhos, um problema no trabalho. A palavra tem respostas para iluminar questões relacionadas à minha saúde, relacionadas a qualquer coisa. A palavra tem resposta para tudo. Ela ilumina todos os cômodos e recônditos da minha vida, podem ser iluminados pela palavra. Eu posso buscar nela resposta. Mas muitas vezes a nossa vida não avança em determinadas áreas porque a gente busca respostas nas nossas filosofias, nos nossos próprios conselhos. E a Bíblia diz que isso é perigoso. A Bíblia diz que o homem que se orienta pelas emoções do seu coração, o seu fim é morte. Muitos são os pensamentos, os planos, os projetos dos homens, né? Mas a resposta certa vem de Deus. Quando a gente baseia naquilo que a gente pensa, que a gente sente, que a gente acha, nas nossas emoções, elas sofrem variações, porque as nossas emoções sofrem variações. Por isso que a fé não pode ser baseada no sentir. Tem um dia que você acorda todo animado, não é? Você acorda e fala, hoje nada vai azedar meu dia. Não tem esse dia? E você toma uma fechada na rua, cadê o Tiaguinho? Você toma uma fechada na rua, você está em paz. Alguém te passa a perna, mas você está em paz. Naquele dia você está em paz. Mas tem aquele dia que tudo dá certo, mas você está azedo. E você começa a azedar a vida dos outros. Porque você está azedo. Tem esse dia também. Tem o dia que você está dando choque. Tem o dia que você quer abraçar. Nossas emoções variam. Então a gente não pode resolver a nossa vida baseado nas emoções. É por causa de emoções que casamentos terminam, a pessoa dá tiro na cara do outro. Por causa disso. É um lapso de segundo. Entende? Quando a gente tenta iluminar a nossa vida com as nossas próprias emoções, com aquilo que eu acho, com a filosofia e tal, não sei o quê. Eu estou falando filosofia porque teve uma pessoa que eu conheço, estudava filosofia. E a mãe faleceu. A mãe faleceu e essa pessoa falou assim, o que está sustentando a minha vida é a filosofia. Eu li Kant, eu li, como é que chama os homens lá? Uns nomes esquisitos, né? Schopenhauer, uns nomes assim, né? Eu li um Schopenhauerzinho lá que deu uma amenizada aqui dentro, um Kantzinho, Kant que matou Deus, né? Mas o Kant aliviou a tensão da alma dela. E assim vai, Karl Marx, leu até Karl Marx, meu Deus do céu. Até o Karl Marx foi lido. Enfim, e essas luzes que o mundo apresenta, na verdade, são trevas. E vai provocando mais densas trevas. Mais densas trevas, percebe? Jesus falou que os nossos olhos são a luz do corpo. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será iluminado. O meu olho vai ser muito bom se ele for aqui, orientado aqui. Ó. Aí vai iluminar todo o meu corpo. Vai iluminar toda a minha vida. Lâmpada, de fato, será para os meus pés e luz realmente para o meu caminho. Então, muitas vezes, a gente bate a cabeça para lá e para cá porque a gente está andando no escuro. A gente fecha maus negócios na vida e se dá mal na vida em muitas coisas porque está caminhando no escuro. Na quarta-feira eu falei com o Rui, né, Rui? O Rui fazia a experiência de andar, o Ezequias estava trabalhando, mas a Vitória estava, as meninas estavam aí, o pessoal estava todo aí no culto de quarta-feira, que você precisa vir, está sendo uma benção o culto de quarta-feira, se esforça para vir, meu irmão. Mas eu estava falando com o Rui o seguinte, Rui, tenta andar da sua casa até no Bahamas, distância pequena, olhando para trás. E agora, dentro do contexto que nós estamos falando aqui, tenta andar da igreja até lá no Bahamas, com tudo apagado. Totalmente apagado. Você vê como é que você vai chegar lá. Talvez com algumas escoriações. Depois de algumas quedas, alguns tropeções, uma batida da testa em algum lugar. Isso fisicamente falando, mas espiritualmente acontece a mesma coisa. Quando eu apago a luz dentro de mim, quando eu apago o evangelho dentro de mim, quando eu apago a palavra de Deus, a presença de Deus dentro de mim, as trevas permanecem. Ainda que o Espírito de Deus esteja pairando sobre a face do abismo, sobre a face da minha vida, mas
ainda está em trevas aqui dentro. Eu estava lendo um autor que, falando sobre Judas, ele disse que quando Judas traiu Jesus, João, que também trabalha essa dualidade de luz e trevas, João fala assim, depois que Jesus deu o bocado molhado para o Judas, falou, o que fazes, fazes depressa. A Bíblia diz que Judas então pegou aquele pão, comeu e saiu do lugar onde ele estava e foi para encontrar com as pessoas que trairiam Jesus. E João coloca um detalhe, ele fala assim, estava de noite. Estava de noite. Todo mundo sabia que estava de noite, mas João coloca aquilo ali. Havia trevas do lado de fora daquele lugar. E havia trevas dentro do coração do Judas também. Ele fez o que fez porque o evangelho que ele estava tão próximo dele, a luz do mundo que estava tão próximo dele, não tinha iluminado seu coração. A luz passou por ele, mas não foi retida por ele. Não ficou nele. Judas foi um dos que curou gente, né? Quando Jesus enviou 12, quando Jesus enviou 70, Judas estava lá também evangelizando, Judas estava lá também curando, Judas estava lá também expulsando demônios, Judas estava lá também fazendo toda a obra que todos os demais discípulos fizeram. Ele estava no barco, ele viu Jesus andando sobre as águas, ele viu tudo. Ele viu a luz bem perto dele, mas a luz não entrou nele. E porque a luz não entrou nele, as trevas tomaram conta. Chega uma hora, meus irmãos, que ou a gente elimina a sombra, e aí a psicologia fala sobre isso, ou a gente elimina a sombra, ou a sombra nos elimina. A sombra, no caso aí, na psicologia, tem a ver com o nosso lado obscuro, né? Que todos nós temos um lado obscuro. E esse lado obscuro, ou ele é envolvido pela luz de Cristo, ou então ele vai envolver a nossa vida. Entende? Então que haja luz na minha vida, que haja luz na sua vida, que haja luz no nosso coração, que haja luz no nosso casamento, nas nossas famílias, no nosso trabalho, nas nossas finanças, na nossa saúde, que haja luz, que haja da presença de Deus na nossa vida, para que tudo realmente seja iluminado por Ele. E ser iluminado é mais do que somente ser iluminado, mas ser curado, ser transformado. Porque foi isso que aconteceu quando houve luz, no texto de Gênesis. Deus não só acendeu a luz ou esteve presente para ver. Não, é para agir. Quando Deus é convidado a agir, Ele age. Eu estou procurando aqui um hino muito bonito do cantor cristão, que é o 416, Filhos da Luz, né? Filhos da luz. Nós somos filhos da luz. Você é filho da luz? Amém? Então, filhos da luz, que desfrutais perdão, amados do Senhor, erguei-vos com fervor e retidão, vivei para o seu louvor, conforme a glória dessa herança, marchai com toda a confiança, andando em luz, andando em luz. Ah, que bom. Obrigado, meu irmão. Meninos da multimídia não são bobos não, hein? Se eu tivesse falado ao invés de ficar procurando, já estava ali há muito tempo. Eu fico aqui procurando. A segunda estrofe, assim, ó. Filhos da luz, em santidade e paz, vós precisais andar, pedindo auxílio estável e eficaz, pois tendes de lutar contra inimigos arrojados. Só parar aí. Presta atenção no que o escritor colocou ali, muito inspirado, inclusive. Ele fala, pedindo auxílio estável e eficaz. Não é um auxílio instável e ineficaz, mas é estável e eficaz. A ajuda de Deus, a ação de Deus na nossa vida é estável. Ela dá segurança, de fato, ela dá segurança. E ela é eficaz. Quando Deus se manifesta para nos auxiliar em alguma das nossas pelejas, Ele cumpre. Deus não perde batalha nenhuma. Deus não fala, eu vou tentar te ajudar. Não, Ele vai te ajudar. Jesus nunca falou o que ia fazer, o que de fato Ele fez. Quando Ele falou que um cego enxergaria, o cego enxergou. Quer ficar curado? Quero, então vai no tanque e se lave. É só isso que você tem que fazer. Então, se eu andar, pode colocar de novo, jovem. Se eu andar em santidade e paz, porque eu preciso disso, eu vou ter um auxílio estável e eficaz, né? Porque, olha lá, pois tendes de lutar contra inimigos arrojados. Nós estamos numa luta constante, mais do que nunca. Nós estamos numa luta constantemente, querendo tragar
as nossas famílias, querendo tragar os nossos filhos. Nós estamos numa luta. E não há força em nós para batalhar contra isso. São densas trevas. Densas trevas. Paulo vai falar em 2 Tessalonicenses que é o mistério Babilônia. Está agindo no mundo com o intuito de entronizar o anticristo. Isso está acontecendo no mundo. Está muito perto da gente. Nós falamos aqui, pode colocar a terceira estrofe, jovem. Nós falamos aqui numa das quartas-feiras aí, 480 ou 280, 480 me parece, crianças de 4 a 12 anos fazendo cirurgia para mudança de sexo. Crianças de 4 a 12 anos. Se isso não são trevas, se isso não é a manifestação trevosa, se não é a manifestação do diabo para destruir as famílias, para entronizar pensamentos e ideologias diferentes no mundo, se você acha isso normal, tem alguma coisa errada contigo, meu irmão. Ainda mais se você tiver filho. Se você tem filho, pensa no seu filho. Um dia o seu filho conseguir a autorização de um juiz, ele com 5 anos de idade, eu não quero mais ser o que eu sou, eu quero mudar. Vou fazer uma cirurgia que sabe o que é essa cirurgia? Irreversível. Se arrepender é um tiro na cabeça. Como eu falei para um que ia fazer a cirurgia, eu falei, o dia que você se arrepender, você vai dar um tiro na cabeça, cara. Mas eu não vou me arrepender, não. E arrependeu. E arrependeu. Então, são inimigos arrojados. E não brincam de ser inimigos, são trevas de verdade. Ou a gente anda na luz de verdade, ou essas trevas vão pegar a gente. Hoje em dia, uma vez falaram comigo assim, uma pessoa falou comigo assim, fulano não quer ir na igreja mais, não. Por causa de umas coisas que você falou, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, então agora eu tenho que ficar preocupado. Então, se eu falei o que eu falei aqui agora, e a partir de agora alguém falar, não vou na igreja mais não. Eu não tenho nada com isso não, eu tenho que falar a palavra. Ou você é filho da palavra e obedece a palavra, ou então não adianta. Aí fulano vai para uma outra igreja, que é menos, falaram desse jeito, que é menos radical. Eu sou radical, gente? Vai para uma igreja que é mais light. Porque hoje em dia tem igreja light, porque tem, porque tem. Né? Tem igreja light, tem igreja que não está nem aí para isso, que fala que isso aí, o mundo é assim mesmo. Não percebe o avanço das trevas. O mundo é assim mesmo. Hoje os diáconos voltaram com o trabalho de oração às 8h30 da manhã. Irmãos, nós precisamos orar muito. O que você assiste em casa dos cultos de quarta-feira é só a parte que é transmitida, mas a gente tem um momento de oração depois. A gente precisa orar muito, muito de verdade. Uma vez uma pessoa falou assim, pastor, a gente podia fazer uma vigília de oração bem animada, o que o senhor acha? Eu olhei para o pé da pessoa e falei, essa pessoa não vem no culto de quarta-feira, cara. Domingo é difícil aparecer, caçando vigília para quê? Vigília bem animada. Eu tenho que estar mais presente, eu tenho que colocar mais luz na vida. Porque quando eu quero que a igreja faça show, faça acontecimentos, faça eventos, não sei o quê, para a igreja ser animada, eu estou mostrando que meu coração está em trevas, cara. O evangelho é tão pouco. Se não fizer um evento, o pessoal vai embora. Percebe a diferença? Filhos da luz. Não estou dizendo que eu sou perfeito, não, tá? Eu só penso assim, eu acho que é isso. Ou as pessoas ficam na igreja por causa da palavra, por causa do evangelho, ou então não precisa ficar. Essa igreja não faz nada, não acontece nada, não chama ninguém de fora para pregar, não tem cantor famoso. Cara, vai no show. Vai no show, aí lá no show tem tudo lá. Aqui não é show, aqui é uma palavra para transformar a sua vida, para te preparar para a eternidade. E isso vai doer, vai espetar, vai ser difícil, vai pedir transformação. Vai ter que jogar a luz aí, a luz às vezes queima, não queima? Deixa uma luz incandescente acesa muito tempo, encosta nela para você ver. Queima. O bililio lá que sabe, né? Os bililio ficam girando, atraído pela luz, quando bate, cai. Não é isso? Filhos da luz, nascidos sois de Deus, fugir de todo mal, com santo zelo demandai os céus, a casa paternal, e vigilantes, não dormindo. Vai, jovem. Filhos da luz, quando afinal chegar o dia do Senhor, bendito o servo que ele então achar, servindo-o com amor, pois com prazer no céu entrando. Vai, jovem. Os salvos cantam exaltando a Deus em luz. Você é um filho da luz? A cidade iluminada pela presença do próprio Deus te aguarda lá.
Se você é um filho da luz, a luz de Cristo já está brilhando no seu coração. E as densas trevas da sua vida, em qualquer área, serão dissipadas. Tudo que está sem forma e está vazio, será feito de novo, será reconstruído, será reproduzido, será refeito para a glória de Deus. Acabou o hino, jovem? Acabou, né? Obrigado, tá? Então, o texto de Gênesis 1:3, faça-se luz ou haja luz, está para além da experiência de uma situação eletromagnética, de algumas das energias que podem ser mensuradas, né? Você tem energia mecânica, energia térmica, energia elétrica, energia química, atômica, energia cinética, todas são medidas. Todas são medidas. Mas essa luz não pode ser medida, porque ela é a presença do próprio Deus. E Ele mesmo quer te iluminar de dentro para fora. Ele quer dissipar as trevas do teu coração, do meu coração, para colocar ordem em todo o caos possível na nossa vida. Ele quer fazer isso. Você, quando vem na igreja, você, quando decidiu frequentar uma igreja, aceitei Jesus, estou frequentando a igreja, a proposta é mais profunda do que frequentar a igreja. A proposta é ser transformado. Ser transformado. E é isso que Ele quer fazer na minha e na sua vida. Nesse momento nós vamos orar. E você vai colocar diante de Deus o que precisa ser iluminado por Deus, no sentido de o que precisa de um toque de Deus. Coloca aí, eu vou colocar daqui também. Deus Santíssimo, Deus Eterno, Pai das luzes, como diz a Tua palavra, na Tua presença nós estamos e pedimos o perdão pelos nossos pecados e entramos ousadamente na Tua presença, mas não com os nossos méritos, mas nos méritos de Jesus, que a Tua palavra diz que é o novo e vivo caminho. Jesus que é a luz do mundo, eu sou mundo, eu estou no mundo, eu vivo neste mundo. E Jesus é a minha luz, é a luz de todos os meus irmãos e pode dissipar todas as trevas. Não há trevas que permaneçam com a presença da luz. E nós pedimos que o Senhor faça isso agora em nome de Jesus. Esse teu servo, essa tua serva está colocando diante do Senhor uma demanda, uma situação que precisa ser iluminada. De repente uma mágoa no coração, de repente um sentimento ruim que está acompanhando esse coração, de repente uma ansiedade, uma depressão, de repente um problema físico a Deus, uma necessidade física, de repente, Senhor, uma situação financeira, uma situação conjugal, uma situação familiar de um modo geral, ou no trabalho, ou nos negócios, enfim, coloque luz, ó Deus, que haja luz sobre a vida desse teu filho, que haja luz sobre a vida dessa tua filha, que haja luz sobre a vida dessa família, e que todo o ponto de trevas iniciado pelo diabo seja repreendido agora em nome de Jesus. Dê cura, Senhor, em nome do Senhor Jesus, para cada um de nós. Coloque a tua mão de poder. Assim eu oro e assim eu te agradeço, na certeza de que o Senhor está aqui ouvindo as nossas orações. Em nome de Jesus, amém. Seja abençoado em nome de Jesus, meu irmão. Amém? Irmão, nós estamos chegando ao final deste culto. Eu agradeço a Deus por você ter vindo. Muito bom estar contigo aqui para celebrar o Senhor. Na semana, hoje, agora, vai ter bazar dos adolescentes, tá? E à noite, cantina, não é isso, Yasmin? À noite vai ter cantina. Então, passa ali, dá uma ajuda para os adolescentes. Estão fazendo caixa para os eventos do ministério, né? E será muito bom a gente participar. No domingo passado, eu fiz uma consulta à igreja e durante a semana eu fiz a mesma consulta no grupo dos líderes, né? Porque semana que vem é carnaval e nós não teremos atividade, nós não temos retiro esse ano de novo, a gente não tem retiro de carnaval e nem proposto nenhum passeio, né? Então, a consulta que nós fizemos é sobre abrir ou não abrir a igreja no próximo domingo. Tá? Muitos irmãos vão viajar e alguém me perguntou isso. Então, eu trouxe para a igreja para a gente conversar. Baseado no que foi falado no grupo dos líderes, não que os líderes mandem na igreja, tá? Foi só uma consulta. Baseado no que foi falado no grupo dos líderes e o que a gente viu aqui no domingo pelo levantar de mãos, a possibilidade de não haver atividades da igreja no domingo. O pessoal da Patrimônio, o Ministério de Patrimônio, no caso, liderado pelo Adriano, também o
Clodoaldo estará aqui ajudando, pretendem aproveitar, se não tiver atividade, tá, irmão? Não estou querendo forçar nada. Se não tiver atividade, pretendem vir aqui para pintar o chão, resolver algumas coisas que tem que resolver aqui, pintar o chão da salinha, dar um retoque na parede, resolver algumas coisas que demandam tempo de secagem. Entende? Aí é com os irmãos. Mas eu gostaria de sondar os irmãos agora, mais uma vez, sobre esse assunto. Sobre domingo que vem, uma vez que não teremos retiro de carnaval e nem passeios, quem é favorável a que não funcione a igreja no domingo? Pode levantar a mão, não fique com medo não, irmão. Eu tenho que ver. Que não funcione. Obrigado. Quem gostaria ou quem considera que deveria funcionar? Então, no próximo domingo, então, não teremos atividades aqui na igreja, tá? Bom, enfim, está dito. Às vezes eu fico preocupado com algumas interpretações, mas está dito. Está dito bem claro, eu acho, né? Bem democrático, inclusive, tá? Então, nós viremos aqui para fazer o que tem que ser feito, né? Bom, agradeço a Deus por você ter vindo. Meu desejo é que você tenha um bom almoço, tenha uma tarde abençoada na presença do Senhor. E logo mais, às 19 horas, nós estaremos aqui para cultuar o Senhor mais uma vez na beleza da sua santidade. Ontem nós tivemos aqui um culto muito abençoado, o culto dos jovens, muito abençoado. Você que não veio, perdeu. Mas é importante você participar do máximo de atividades que a igreja oferece, porque isso é luz que vai entrando, né? Vai dissipando as nossas trevas, tá? Deus abençoe, irmãos.